Olá, turma. Tudo bem? Infelizmente, não vou conseguir dar essa aula de forma ao vivo para vocês e online, né? De forma síncrona. Então, eu vou deixar essa aula aí, uma gravação aí, bom? E uma continuidade daquilo que a gente abordou em aulas anteriores. Bom, então, pessoal, vocês viram aí que uma dessas atividades vocês têm que desenhar uma planta baixa. Bom, a gente sabe que a planta baixa, ela precisa de alguns elementos. Como a gente está desenhando uma casa ou uma edificação, ela tem aqui seus elementos básicos, né? Que é uma estrutura, né? Um pilar, uma viga, portas, janelas, escadas, desníveis, né? Dependendo se for uma cozinha, um banheiro, né? Então tem ali desníveis, né? Então precisa ter alguns elementos que torne claro ali o que que é aquela planta baixa que ela está indicando ali, né? Então, deixa eu iniciar aí, compartilhar a tela, como eu falei, né? Então, a gente precisa saber dos elementos construtivos, né? Então, são as paredes, os elementos estruturais, então, as suas aberturas, seja de portas, janelas, portões, os pisos e seus componentes, né? Como degraus, rampas, escadas e etc., né? Os equipamentos de construção, né? Então, os aparelhos sanitários, armários, lareiras ou o que tiver mais, etc., e aparelhos elétricos de porte, né? Então, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, e aqueles elementos de importância que não são visíveis, que são os dutos de ventilação, reservatório, etc. Isso fica um projeto à parte, né, um outro layout, por exemplo, quando você vai fazer uma rede de dutos, né, por exemplo, de um sistema de ar-condicionado, você vai utilizar, óbvio, a planta baixa, porque você não pode também colocar o duto aleatoriamente. Você precisa saber, por exemplo, as posições de viga, onde tem alguma coisa que está por dentro da laje que você não pode, por exemplo, passar ali de qualquer forma. Você tem que saber a localização aí para saber fazer as instalações corretas, né? Bom, então, pessoal, para representar as paredes no desenho de planta baixa, né? Então, as paredes geralmente em alvenaria, né? Que é tijolo, né? São seccionadas pelo plano de corte que gera então a planta baixa e são representadas através de linhas paralelas de espessura grossa. Podem aparecer preenchidas ou não por textura sólida e ou com ou sem proteção, representação do revestimento das alvenarias, seja reboco ou outros, né? Então aqui tem a representação tipo mais comum, né? Então aqui é o tipo de parede de alvenaria, essa é para parede de concreto, esse é de pedra regular, esse é de pedra irregular, esse aqui para parede de madeira simples e parede de madeira dupla, né? Então aqui são apresentadas também, pessoal, variações na representação e no tom da cor, que é o tom de cinza de paredes de alvenaria. Não é aconselhável utilizar cores diversas dos tons de cinza, pois algumas, né, são associadas a diferentes tipos de estado de paredes em um projeto de reforma ou ampliação. Então, por exemplo, paredes a demolir, paredes a conservar e paredes a construir. Então, paredes baixas, né, ou seja, que estão abaixo daquele 1,50 m que é para fazer o corte, elas não são cortadas pelo plano. E, por consequência, elas são representadas em vistas com linha de espessura média, como está aqui, né? Então, por exemplo, a parede que está mais alta, eu tenho esse risco mais espesso. Uma parede mais baixa, ela tem um risco menos espesso, né? Então, assim, eu represento essa parede que, vamos dizer assim, está mais baixa, né? Bom, os desníveis, pessoal, eles têm que ser representados com linhas finas, porém mais espessas e ou escuras do que eles representam os pisos, né? Então a gente recomenda os de linha na espessura de 0,2 a 0,25 milímetros para desníveis, soleiras, rampas e degraus. E de 0,1 a 0,15 para a linha de transição de pisos, né? Bom, os elementos em projeção, né, pessoal? Então, por exemplo, a gente faz o corte de 1,5 m, mas a gente sabe que acima tem algum tipo de proteção, né? Pode ser uma marquise, pode ser um telhado, né? Enfim, qualquer coisa que seja cobertura ali, um toldo, uma tenda, né? Então a gente tem que representar ali, né? Então elas são consideradas como não visíveis, que está acima do plano de corte, então ela tem que ser em projeção, tem que ser por linha tracejada ou linha traço dois pontos. Então são esses elementos, os beirais das coberturas, os vãos de abertura e esquadrias, incluindo iluminação zenital, elementos de estrutura, chaminés, alçapões, mezaninos, caixa d'água, escadas, etc. Então, as linhas que representam os elementos, né, em projeção devem ser de finas a médias, ou seja, de 0,25 a 0,30 milímetros, e recomenda-se, né, o tamanho tracejado entre 0,15 e 0,10.
Então, aqui eu tenho um exemplo, né, da projeção aí, por exemplo, dos beirais de uma cobertura. Bom, as esquadrias em geral, pessoal, portas e janelas podem ser representadas também de forma simplificada ou mais detalhada. Então aqui eu tenho uma parte simplificada, que a gente quiser até colocar a fechadura da porta também pode. Mas geralmente, até em, vamos dizer assim, aquelas mais requintadas, um simples traço aqui, ó, você pode apresentar a janela. Não precisa fazer nada rebuscado, né? Bom, pode representar também, né, pessoal, alguns casos, né, onde os marcos e guarnições devem ser representados com dimensões maiores do que as reais, de forma a compensar, então, a sobreposição, né? Geralmente no desenho aí pode ser indicar uma dimensão que é maior daquilo que realmente é. Então a gente tem que tomar cuidado disso, principalmente nas portas e as marquises e janelas. Então aqui a gente tem a representação de uma porta e uma janela com valor de referência para a espessura de seus elementos. Ó. Então folha em corte de 0,335, ferragem 0,1, sentido de abertura 0,5 a 0,1, o marco em corte 0,3 a 0,35 e a guarnição em corte 0,2. O vidro em corte eu vou ter uma espessura de 0,2 a 0,25, o cauchilho em vista de 0,05 a 0,1, a pingadeira de 0,2 a 0,25, o marco em vista de 0,1, o marco em corte de 0,3 a 0,35, o cauchilho em corte 0,3 a 0,35, o peitoril em vista de 0,2 a 0,25 e a guarnição em corte 0,2. Então, é aí como eu faço o desenho, né? E elas podem então ser desenhadas, né, sempre a folha da esquadria com linhas auxiliares se necessário, procurando especificar o movimento, né? Então, por exemplo, a porta, né? A gente sabe, por exemplo, tem a parte aqui, ela vai abrir, você tem que fazer o desenho do arco da porta, né? O que movimento que ela vai fazer ali, né? Se essa for pivotante, se ela for de eixo central, né? Aquela que tem um eixo no centro, ela vai fazer assim, né? Então, ela vai fazer dessa forma, abrir assim, né? Fechar e abrir. Tem a de correr, né, que é de externo e interno. A pantográfica, que é aquela porta quase como uma porta sanfona, ela tem duas folhas e meio que sanfona é duas, uma dobra só. E a sanfonada, né, que é aquela bem comum de plástico, né? E as janelas, pessoal, você pode representar dessa forma. Geralmente a mais escolhida é essa daqui, ó, a mais adotada, correto? Então, aqui, pessoal, tem um exercício aqui de passagem para vocês, então, lerem, não é pontuado. Bom, dentro também da minha planta baixa, eu preciso também colocar algum texto para indicar, né? Qual é o cômodo, né? Qual é ali o tamanho da janela, qual é a área, né? Geralmente eu tenho que expressar a área aqui, por exemplo, de um cômodo, né? É, o- alguns textos aí que são explicativos, né? Para poder direcionar melhor aí a questão do desenho, né? Então, os textos, pessoal, tem que ser letras e números técnicos. Então, não pode ser aquela letra cursiva nossa. Tem que ser uma letra própria, se fizer à mão. E no AutoCAD, né, já tem as letras próprias ali, né? Então, a utilização de fonte do tipo TrueType, né, as quais já possuem espessura definida na própria fonte, que se ajustam automaticamente à altura do texto. Vai dispensar, então, a necessidade de configurar a espessura da letra e número quando da impressão. Ou seja, essa fonte já é padrão, somente no AutoCAD. Já utiliza ela, você já escreve nela, ela já faz todos os ajustes de forma automática, não precisa ficar quebrando a cabeça com esses ajustes, né? Já que demanda um pouco de tempo para isso. Então, sempre tem que estar disposto no sentido de leitura, ou seja, de baixo para cima e da esquerda para a direita, e deve variar seguindo uma hierarquia de informação, ser compatível com a escala de impressão e obedecer a critérios visuais e de legibilidade. Então, evitar textos exageradamente grandes e desproporcionais, né? Então, o mínimo possível, né? Só aquele essencial mesmo, para não ficar poluindo o desenho, né? Até você tampar partes essenciais dele. É, e texto também muito pequeno que é difícil de ler, né? Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ó. Por exemplo, não precisa escrever aqui, falar sala e a área. Pronto, não precisa mais nada. Tem que especificar, por exemplo, a janela, tem aqui, ó, 1,30 por 1,20 a 90 de altura.
1,30 por 1,20, 90 de altura, 60 por 60, 1,50 de altura. 1 metro por 60, 1,50 de altura. Pronto, só isso. Não precisa, caso haja necessidade, o mínimo possível de informação ali, né? E aqui, pessoal, tem a altura dos textos, né? Então, nome dos compartimentos, áreas, então tudo aqui já tem um nome, né? Já tem a altura, né? Então, o nome dos compartimentos tem essa altura mínima, a máxima, a área dos compartimentos, as dimensões das janelas, as dimensões das portas, as cotas e os textos auxiliares. Então, a gente tem que atentar, pessoal, que apesar do modelo, né, poder ser impresso em diferentes escalas, então os textos a ele relacionados não podem ter esse mesmo escalonamento, né? Então, tem que ser mantida a sua legibilidade e proporcionalidade a qualquer escala de impressão, né? Dependendo se eu tenho que diminuir a escala, né, ou aumentar a escala para caber o desenho no papel, por consequência, o texto vai diminuir, ou seja, ele pode chegar um momento que ele fique ilegível. Então, tem que manter sempre o texto no mesmo tamanho, independente de qual seja a sua escala, para poder ficar minimamente legível. Bom, e também, né, pessoal, os elementos que tem na nossa construção são os pisos, né? Os pisos frisos ou especiais têm que ser representados, então, com linhas finas, que vai variar de 0,09 milímetros a 0,15, na cor preta ou em tom de cinza, né? Se utilizar o tom de cinza, recomendar, então, o aumento gradual da espessura das linhas, proporcionalmente à diminuição do nível de cinza. Então, linhas mais espessas para tons de cinzas mais claros. Então, aqui a gente tem exemplos de representações de pisos com diferentes espessuras a nível de cinza, né? Então, aqui está um piso especial, uma soleira e transição aí. E na representação de pisos, pessoal, tem que observar também a densidade das achuras, ou seja, o distanciamento entre as suas linhas em relação ao tamanho do compartimento onde os mesmos são aplicados. Então, tem que evitar a utilização de achuras muito densas em compartimentos de grandes dimensões, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, fazer justamente ao contrário, fazer assim, ó, áreas que são grandes, evitar essas achuras bem pequenininhas, reticulados menorzinhos, né? Porque elas sobrecarregam, né, visualmente o desenho e também vai tornar difícil a leitura, se tiver algum texto, alguma coisa que também confunde linhas. Então, manter uma proporção, essa densidade da achura e o tamanho do compartimento. E observando, claro, certa proximidade com as dimensões reais dos materiais representados. Então, esse aqui, né, pessoal, essas dimensões aqui da achura são mais proporcionais, né? Que já está mais condizente, né? Que aqui também você acaba, de certa forma, vocês estão observando, fica um pouquinho mais polido, até para ver é meio ruim, né? Então, manter, né, as achuras numa proporção razoável. Isso aqui é muito do sentimento, do feeling mesmo. Bom, sobre as cotas, pessoal, da planta baixa, ela vai seguir a determinação da NBR 10.126, que é da cotagem em desenho técnico, e também a NBR 6492, perdão, que é a representação de projetos de arquitetura. Então, primeiro, a gente tem a linha de cota, que é aquela linha que contém a dimensão daquilo que está sendo cotado e que é posicionado, né, o valor numérico da cota. Tem a linha de extensão, ou auxiliar ou de chamada, que é aquela que vai ligar a cota ao elemento que está sendo cotado. Então, na representação de arquitetura, né, são utilizadas linhas de extensão de comprimento fixo, ao contrário das linhas de comprimento variável utilizadas em projetos de outras áreas. Tem a finalização das linhas de cota, né, que é o encontro da linha de cota com a linha de extensão. Usualmente, na representação dos projetos de arquitetura, as linhas de cota de extensão se cruzam, né, e são adotados pequenos traços inclinados a 45 graus ou pontos, com uma espessura mais grossa que as linhas de cota chamadas, nesse cruzamento. A figura seguinte mostra uma cota com seus elementos. Então, tem aqui, né, a linha de cota, a cota, que é o nome propriamente dito, a finalização e uma linha de extensão, né? Então, nunca cotar em cima da linha de aresta, né, pessoal? Você tem que fazer uma extensão e fazer uma linha própria da cota. A unidade de cotagem, né, pessoal, são cotados em metros ou centímetros, né? Isso para representação dos projetos de arquiteturas, né? Para desenho mecânico, né, que é mais para a nossa área, a gente utiliza um milímetro, né?
Então, a gente vai usar mais 1 milímetro na nossa área, mas lembre-se que na planta baixa ou é centímetro ou é metro. No dimensionamento das esquadrias, pessoal, a gente tem três diferentes dimensões, né? Então, na mesma ordem, tem a largura e a altura da esquadria e a altura de peitoril, né? Que é a altura dela em relação ao solo, né? É um piso interno. No caso das portas, né, sendo a altura do peitoril igual a zero, né, que ela, vamos dizer, se ela está no nível zero do meu piso, ela não vai ser informada. Então, além das dimensões das esquadrias, também os órgãos sejam informados códigos, né, para identificá-los numa planilha, né, caso tenha muitos elementos ali, né. Então, ao invés de eu poluir o desenho com essas dimensões escritas, eu vou fazer isso em uma planilha separada. Aí fica mais fácil da gente ver lá. Basta estar bem codificado, né? Então, vamos supor aqui, essa janela aqui, J1. Aí eu vi lá, J1 tem essas dimensões ali, né? Então, se eu tiver N janelas, é mais fácil colocar em uma tabela. A referência de nível, né, pessoal? Então, na planta baixa, a gente tem um símbolo para informar a altura em determinados pontos do projeto, né? Então, se ele está um nível abaixo, nível acima, né? Pode ser que eu faça uma casa em níveis diferentes, né? Por vezes eu estou fazendo uma casa em um morro, em algo que tem um terreno mais íngreme, né? Então, a casa vai ter diferentes níveis, eu tenho que especificar ele, né? Então, eu vou indicar todos os diferentes níveis presentes na planta baixa. Eu vou evitar uma repetição desnecessária de níveis, né? Então, uma vez é o suficiente. E não sendo necessário, pessoal, informar a cota de nível de todos os compartimentos, mas sim os lugares onde há mudança nas alturas dos pisos. Os níveis devem ser sempre indicados em metros e acompanhados de sinal negativo, caso localizarem abaixo do nível de referência. Então, opcionalmente, pode ser usado o sinal positivo, no caso de níveis localizados acima do nível de referência. E sempre são indicados, pessoal, com referência ao nível zero do projeto. Então, é costume omitir o zero, né? Se está no nível zero, não tem por que eu falar, né? E nos casos nos níveis abaixo, né? E sempre manter o ponto decimal, né? Como forma de informar que a cota de nível é em metros. Bom, e o tamanho das cotas, né, pessoal? Utilizando aí na escala 1:50, então as cotas das paredes são o tamanho de 0,11, as dimensões das janelas também 0,11, as dimensões das portas 0,09, e aqui tem um exemplo, né? Então, por exemplo, aí um exemplo simples aí do tamanho da fonte, né, dos textos de cota. Bom, pessoal, então aqui eu tenho uma sequência para montar, né, uma planta baixa, né? Então aqui é uma sequência genérica, mas bem eficaz aí para quem nunca fez aí, seguir essa receitinha de bolo aí, vocês conseguem desenvolver uma planta legal aí, como no caso a gente está fazendo na situação de aprendizagem, né? Bom, primeiro a gente demarca as paredes da edificação através das linhas horizontais, verticais, inclinais e curvas que as representam. Depois eu faço a representação dos vãos das aberturas, né? Então, primeiro eu faço todas as paredes, depois eu vou retirar ali o que é porta, janela, etc., né? Os vãos de abertura. Depois eu vou representar os desníveis, degraus, rampas, soleiras, balcões e linhas de transição de pisos. Então, agora eu faço essa representação aí. Depois represento as esquadrias, né? Que vou desenhar as portas, as janelas e que tiver aí, né? Depois, eu vou representar esquematicamente as circulações verticais, né? Então, elevadores e escadas, né? Então, o número de degraus, pé direito, base e altura dos degraus, sentido de subida, e ver o item também específico sobre representação de escadas. Depois, eu vou representar os equipamentos fixos dos banheiros, né? Que é pia, vaso sanitário e chuveiro, né? Área de serviço, tanques e balcões, churrasqueiras, pias e balcões, né? E o que mais houver, né? Bom, o oitavo é representação dos principais equipamentos de serviço, né? Então, as louças sanitárias, balcões de lavatório, o chuveiro, etc. Das cozinhas, pias, área de serviço e balcões e dos outros também. Depois, representação dos principais textos, né? Então, que é a área aqui. Representação dos pisos, né? Pisos frios e especiais. A representação das cotas e dos níveis de piso, né? Então, vocês vão vendo que à medida aí meu desenho vai se completando. Representação das indicações de cortes e detalhes, né? Então eu preciso indicar algum corte mais específico da casa, além da planta baixa eu especifico.
e também algum texto complementar caso haja necessidade, como por exemplo um nível, desnível ou qualquer outra coisa desse sentido aí. Bom, pessoal, então aqui tem mais exercício de passagem, não é pontuado. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma questão aí, uma dificuldade, me procurem, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a vocês aí um bom fim de semana. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.